da média aritmética, nós temos três situações para trabalharmos com as medidas de tendência central. Nós temos a seguinte situação: quando os dados eles são dados não agrupados, são dados brutos, é uma situação. Existe também uma outra situação quando os dados eles estão agrupados na variável discreta. E também quando nós temos os dados agrupados por faixas de valores, variável contínua. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou trabalhar quando os dados eles não estão agrupados, quando nós temos os dados brutos. Observem aqui. Se você é daqueles que travam só de ouvir média, moda, desvio padrão, probabilidade, esse e-book foi feito para você, com linguagem simples, mapas mentais coloridos e explicações passo a passo, você vai entender estatística e probabilidade de verdade. Sabendo-se que a venda de produtos em reais de uma determinada loja durante uma semana foi de 1.300, 2.100, 1.100, 2.100, 1.400, 1.500 e 2.200. Qual foi a média de venda diária em reais durante essa semana? Pessoal, então observem aqui. Nós temos as vendas diárias durante 7 dias para dados não agrupados. O que nós temos que fazer? Aplicar essa fórmula quando os dados não estão agrupados, quando nós temos os dados brutos. O que diz essa fórmula? Média, esse x barra, gente, quer dizer média, é igual a somatória de todos os elementos da distribuição dividido por total de elementos. Então vamos lá. Média aritmética, ou seja, x barra é igual. Nós vamos fazer a somatória de todos esses valores aqui. Então nós vamos somar 1.300 mais 2.100 mais 1.100 e assim por diante. 1.300 mais 2.100 mais 1.100 mais 2.100 mais 1.400 mais 1.500 mais 2.200. Tudo isso nós vamos dividir por n, que é o total de elementos da minha distribuição. No nosso caso aqui, 7. São 7 dias. Fazendo essa somatória aqui no numerador, nós temos o número 11.700 dividido por 7. Fazendo essa divisão, 11.700 dividido por 7, nós vamos encontrar o número 1.671. O que quer dizer esse número? Esse número quer dizer que a média de venda diária de produtos dessa loja foi de R$ 1.671. Aqui é a resposta. A média de venda diária durante essa semana nessa loja foi de R$ 1.671. Pessoal, outra situação que nós temos, quando os dados estão agrupados, variável discreta. Quem não se lembra das diferenças de variável discreta e variável contínua, distribuição, como que a gente cria essa tabela de frequências, acesse o card que está aparecendo aqui em cima que eu abordo esses dois assuntos. Tá? Então observem aqui, nós temos o seguinte exemplo. Né? Foram anotadas as idades de 30 crianças de uma escola de educação infantil em uma distribuição de frequência variável discreta. Determine a média das idades das crianças. Pessoal, observem essa distribuição aqui. Então, nós temos a idade das crianças. Então, temos crianças de 1, 2, 3, 4 e 5 anos. E aqui nós temos a quantidade dessas crianças. Então, 2 crianças têm 1 ano, 4 crianças, 2 anos, 6 crianças, 3 anos, 8 crianças, 4 anos e 10 crianças, 5 anos. Tá? Então, aqui é a frequência, ou seja, com que frequência aparece a idade. Somando aqui, nós temos as 30 crianças. Como nós vamos fazer a média aritmética desses dados agrupados? Nós vamos utilizar a fórmula da média aritmética ponderada, que é essa daqui. X barra, quer dizer, média aritmética, é igual à somatória de todos os elementos de xi vezes fi, dividido pela somatória de fi. Vamos entender então a fórmula? Xi, gente, é aqui, olha, é a idade que nós temos. E FI é a frequência. Então, aqui nós temos as idades das crianças, que é o XI, e com que frequência elas aparecem, que é o FI. E depois nós vamos fazer a somatória, ou seja, a somatória do FI, somar tudo isso aqui, são as 30. Primeiro, o que nós vamos fazer? Eu abri uma coluna aqui para multiplicar o XI por FI, ó.
xi por fi. O i, gente, quer dizer o número da linha. Então, aqui vai ser a primeira linha, que é x1 vezes f1. Depois, x2 vezes f2. x3 vezes f3. E assim por diante. Então, multiplicar essa linha. x1, que é 1, vezes o f1. 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. Agora vamos para o próximo. Esse vezes esse. 2 vezes 4. 8. Agora esse aqui. 3 vezes 6. 3 vezes 6. 18. Agora esse aqui. 4 vezes 8. 32. 5 vezes 10. 50. Depois que vocês fizerem a multiplicação xi vezes fi, vocês vão fazer a somatória dessa coluna, que é isso que ele pede, ó, a somatória dessa multiplicação. Então, somando 2 mais 8 mais 18 mais 32 mais 50 é igual a 110. Pronto, ó, nós já temos as informações para encontrar a média. Então, vamos lá. X barra, quer dizer, média aritmética, é igual a somatória do xi vezes fi, que é esse valor aqui, ó. Aqui não é somatória? Ó, somamos xi vezes fi, 110, dividido pelo total da frequência, pela quantidade de crianças. Essa somatória aqui, ó. Tá vendo? A fi faz a somatória, é o 30. Vou só colocar aqui o símbolo, que aqui quer dizer a somatória, aqui também. Então, dividido por 30. Fazendo essa divisão, 110 dividido por 30, simplifica esses dois zeros, 11 dividido por 3, a média de idade das crianças vai ser 3, vai dar uma dízima, coloquei 3,667, ou seja, a média da idade das crianças dessa escola de educação infantil, 3,666. Então, observe aqui a resposta, a média das idades das crianças é 3,67 anos. Pessoal, nós vamos ver agora uma outra situação, ou seja, como que a gente calcula a média aritmética quando nós temos os dados organizados por faixas de valores, quando nós temos variável contínua. Observem esse exemplo aqui. Foram anotadas as estaturas de 30 crianças de uma escola de educação infantil em uma distribuição de frequência variável contínua. Determine a estatura média das crianças. Aqui, gente, nós temos a tabela com as estaturas. Então, 2 crianças têm estatura a partir de 70 centímetros, porém menor que 80 centímetros. 4 crianças têm estatura a partir de 80 centímetros, menor que 90 centímetros. 6 crianças a partir de 90 centímetros, menor que 100 centímetros. 8 crianças a partir de 100 centímetros, menor que 110 centímetros. E 10 crianças a partir de 110 centímetros, menor que 120 centímetros. Fazendo a somatória aqui das frequências, olha a coluna FI, nós temos 30 crianças. Para encontrar a média aritmética quando os dados estão agrupados, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. X barra, quer dizer, média aritmética, é igual a somatória de xi, que é a variável, vezes a frequência, dividido pelo total de crianças, o total de frequência, a somatória das frequências. Pessoal, observem que é a mesma fórmula que nós utilizamos para encontrar a média aritmética variável discreta. Só que, nesse caso, nós não temos a variável, o xi. Observem que nós temos uma faixa de valores. Olha, a criança aqui ela vai da estatura de 70 centímetros até 80, menor que 80. Então, nós temos uma faixa. Como nós vamos encontrar o xi? Então, vocês vão fazer o seguinte. Eu abri uma coluna aqui, indicando xi. E depois eu abri também uma outra coluna, indicando xi vezes fi, conforme indica a fórmula. Então, primeiro nós vamos encontrar o xi, que é a variável, porque eu não posso multiplicar minha frequência por uma faixa de valores. O que eu vou fazer? Achar o ponto médio dessa faixa que nós temos de 70 até 80. Qual que é o ponto médio? Ou seja, eu vou somar 70 mais 80 e dividir por 2. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar 75. A mesma coisa no de baixo. 80 mais 90, dividir por 2, que vai dar 85. Esse aqui também, o ponto médio dessa frequência, dessa linha aqui. 90 mais 100, 190. Divide por 2, 95. 100 mais 110, divide por 2, 105. A última linha, 110 mais 120, divide por 2, 115. Na verdade, gente, é o ponto médio, ó.
qual que é o ponto médio aqui? Aqui não é 70, aqui não é 80, o médio aqui é 75, tá? Ó, tá na mesma. 80, aqui não é 90, qual que é o ponto médio? 85. E assim por diante. Então, nós encontramos o XI. Então, eu estou circulando ele aqui para ficar mais fácil a visualização. Bom, acompanhando a fórmula, nós temos que fazer XI vezes FI, que é o que indica aqui a fórmula. XI vezes FI. Então, nós vamos fazer o XI, que é 75, vezes o FI. Quanto é meu FI, que é a frequência? 2. 75 vezes 2, 150. XI novamente, 85 vezes FI vezes 4. Fazendo essa conta, 340. Essa daqui, 95 vezes 6. Fazendo a conta, 570. 105 vezes 8. Fazendo essa multiplicação, 840. E por fim, 115 vezes 10. 1150. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer a somatória dessa coluna porque indica a fórmula. Observem aqui, ó. Somatória de XI vezes FI. Então, é a somatória de XI vezes FI, que é essa coluna. Somando essa coluna, nós vamos ter 3.050. Bom, agora nós vamos aplicar esses valores que encontramos na fórmula. Vamos substituir. Então, vamos lá. Média, que é o x barra, é igual somatória de XI vezes FI, que nós achamos aqui, ó, somatória de XI vezes FI, que é a somatória dessa coluna, 3.050, dividido pela somatória de FI. Gente, ó, FI não é isso aqui? A somatória disso é o 30. Fazendo essa divisão, 3.050 dividido por 30, nós vamos ter 101,666, que vai dar uma dízima. Eu quero duas casas decimais, então 67. Então, o que quer dizer esse número? Quer dizer o seguinte, que a estatura média dessas crianças é de 101,67 centímetros. Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos que nós fizemos sobre média aritmética, tá? Esses 3 exemplos. Obrigada, gente. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as novidades.